afetar aqueles professores, né? Então, foi um lugar em que eu presenciei uma troca constante de profissionais. Os profissionais não paravam naquele local. E isso me desperta muito a atenção. Atrelado a isso, nós temos uma série de fatores, de variáveis, né? Que eu espero que nós possamos discutir aqui. Deixa eu... Fábio, está passando aí o slide? Sim, tá sim, professor. Tá. E aí, pessoal, o meu discurso nessa tarde aqui com vocês é bem na perspectiva da experiência, é claro, a partir de algumas pesquisas também, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é, quem cuida de quem ensina? Na psicologia, nós nos perguntamos constantemente, quem cuida de quem cuida, né? Nós, psicólogos, cuidamos das pessoas, e quem cuida de nós? Ora, outro psicólogo, né? Na psicanálise, nós dizemos que tem um tripé, análise pessoal, supervisão, teoria. Né? Na psicologia, né, também, né? Então, análise pessoal, ou seja, a psicoterapia em dias, supervisão com outro profissional para, né, não estar fazendo algo de errado no processo de contratransferência, e teoria, nós precisamos de teoria, afinal, embasa aí a nossa atuação. E no ensino superior, quem cuida de quem ensina? Será que esses professores de ensino superior não adoecem? Né? Quando nós vamos para a rede pública, para o ensino básico, nós vamos para o ensino médio, por exemplo, nós sabemos que os professores já estão adoecidos lá, né? Não precisa fazer muita pesquisa, não, para a gente já saber, olha, os professores aí de ensino médio, de ensino fundamental, do ensino básico, eles estão adoecidos. E no ensino superior, será que esses professores não adoecem também, não? Né? O que é que ronda aí o ensino superior que pode causar um adoecimento nesses profissionais? Então, a gente começa aí com essa pergunta. Quem cuida de quem ensina? Né? Então, vamos lá para a OMS. Segundo a OMS, os professores estão entre as categorias mais vulneráveis ao burnout. Né? O que é isso, né? A síndrome de burnout? Significa, né, queima de dentro para fora. Literalmente isso. Você pega um palitinho de fósforo, você passa ele na caixa, ele incendeia ali numa fração de segundos e depois ele não dá conta de mais nada, não serve para mais nada. É basicamente isso. Né? É cruel de se falar, mas é basicamente isso. É um fósforo que você risca, ele pega fogo, incendeia e depois ele não serve para mais nada. Tá, Gil, e aí? E se eu tiver com esse negócio aí, se eu tiver com burnout, e aí, o que acontece comigo? Né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui, né? Desde uma despersonalização, né? Uma falta de realização profissional, é bem cruel, né? E isso passa por uma responsabilização de quem? Do empregador, né? E aí a gente vai esbarrar na NR1 posteriormente. Tá. E aí nós temos um cenário contemporâneo da educação, né? Nós temos aí alguns desafios nos dias atuais. Nós temos um Brasil que ele é marcado, né, por queda no desinteresse e engajamento dos estudantes. Aqui em Araguaína, nós estamos numa cidade do interior, uma cidade média, com aproximadamente 150, salvo engano, 170 mil habitantes no último censo. Então, é uma cidade média, né? Mas uma cidade do interior, e aqui nós estamos percebendo uma queda no interesse aí desses estudantes em, né, se engajarem no ensino superior. Não sei na cidade de vocês, depois eu gostaria que vocês mencionassem a região de vocês, do Brasil, qual estado vocês estão e como que funciona aí. E como isso impacta na sala de aula, né? Então, nós temos todo um contexto, né, histórico também. Então, nós temos uma pandemia, e aqui na cidade de Araguaína nós percebemos uma mudança antes de pandemia e depois da pandemia, no cenário da educação e no interesse, né, pela educação. Nós temos o desafio de lidar com as novas tecnologias, em especial a inteligência artificial, né, embora ela se torne em algum momento uma aliada, mas como utilizar isso a favor do ensino, a favor da ciência, né? Nós temos pouco engajamento e interesse pelo ensino superior, como eu falei para vocês. Nós temos o abandono escolar, né, no ensino superior, que está relacionado a fatores como desigualdades de integração, falta de motivação, expectativas não atendidas,
E aí reforça a necessidade de repensar estratégias institucionais para atrair e manter alunos. Por que eu estou começando já com esse assunto, né? No engajamento, na falta de interesse desses alunos, para falar sobre a possibilidade de adoecimento, né, nestes profissionais da educação, né? Para falar sobre a saúde mental desses profissionais da educação. Ora, o que acontece em sala influencia no professor, influencia na autoestima do professor, influencia em como o professor mensura a sua atuação, querendo ou não, isso mexe conosco, né, que estamos lá no dia a dia. Então, nós temos, né, falando aqui em Araguaína, isso bate demais com a realidade aqui de Araguaína, no Tocantins. É uma falta de integração, nós temos um número de evasão, então a gente começa aí com um número X, né, na turma, e daqui a pouco essa turma começa a esvaziar. Nós temos também, segundo Dias aí, ele aponta que a transição para a universidade é um momento crítico. Muitos alunos chegam desmotivados, sem preparo adequado e com dificuldades de adaptação, que pode levar ao desinteresse e à evasão. Né? Quais são as variáveis que nós podemos analisar? Né? Desigualdade social. Né? Aqui nós não temos, né, em Araguaína, psicologia em nenhuma universidade federal pública. Nós temos somente em 2 universidades privadas, aqui na Católica, confessional, e numa outra universidade, né, que não é confessional. Então, o aluno ele tem os meios para acessar, só que, em sua maioria, é 100% privado. Né? Nós temos bolsa institucional, nós temos fiéis aí com o governo, mas, na grande maioria, as vagas são 100%, né, particulares. Então, isso, né, faz parte de uma das variáveis. Mas será que é só isso? Né, que está influenciando aí, porque há 7 anos atrás, nós tínhamos um número maior de pessoas interessadas, né, no ensino superior, né, em qualquer um dos cursos que nós ofertamos aqui, e também em outras localidades de ensino superior, das instituições de ensino superior. Então, nós temos essa transição saindo do ensino médio hoje, né, há outras facilidades que brilham os olhos dessa galera que está saindo aí no ensino médio, né, outros meios que não, né, não precisa mais passar 5 anos para ter um diploma, né, segundo o que é colocado para eles, né. Nós sabemos onde isso vai dar e que a conta vai chegar em algum momento. Mas esses alunos desinteressados chegam na sala de aula, né, para os professores. E muitos ainda tentam, a trancos e barrancos, né, concluir a graduação, né, e temos aqueles que estão engajados, estão interessados, mas temos ali um número significativo de alunos que estão ali tentando entender o rumo da própria existência, né. Então, nós temos um outro ator que vai mostrar que esse desinteresse escolar ele é multifatorial, né, incluindo metodologias pouco atrativas, uma distância entre as expectativas dos estudantes e a realidade acadêmica. Então, acaba que isso esbarra aí numa exigência institucional de atualização. Olha, o mundo é um outro mundo, a educação, ela passa por uma transformação, então nós temos que manter esses alunos interessados em sala de aula. Ora, o que é manter esses alunos interessados em sala de aula? É o professor se desdobrar, né? É aquele professor que daqui a pouco está sendo um professor de cursinho, que é um showman em sala de aula, com as metodologias para prender a atenção desses alunos. Então, aquele ensino tradicional, ele deixa de ser atrativo. Então, agora nós temos que buscar outros meios, né, para lidar com esse aluno, que tem um chat GPT, que em fração de segundos ele tem ali um resumo daquilo que o professor, né, levou um tempão para preparar e chegar na sala de aula, ministrar aquela aula, né, e pedir que os alunos façam ali uma atividade, aquele aluno pega, né, o comando que o professor deu e joga no chat GPT, e daqui a pouco a atividade está pronta, e uma aula que o professor planejou para ser ali 45 minutos, os alunos resolvem ela em 15 minutos, né. Tá, vai tirar o celular desses alunos, o que vai se fazer aí, né? Temos autonomia para isso, né? Enfim, são coisas que acontecem no contexto acadêmico, dentro da sala de aula, que acabam impactando os professores. Aí vem a instituição. Olha, nós precisamos nos adequar a essas mudanças, precisamos de novas metodologias. Nós temos professores que precisam, né,
se deixarem serem transformados e se engajarem no novo modelo aí de avaliação, no novo modelo metodológico de ensino, e nem todos têm essa facilidade para se adequar, né? O Fábio, passou aí? Ah, passou agora, né? Passou sim. Tá. Ok. E aí vem a inteligência artificial, que eu já estou comentando com vocês. Nós temos a inteligência artificial, que o Parreira vai dizer que, vai destacar que a incorporação da inteligência artificial na educação, ela traz tantas possibilidades, né, de personalização do ensino, novas ferramentas para ajudar aí no ensino, quanto desafios, né, como a dependência tecnológica e a falta de preparo docente para lidar com esses recursos, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês me respondam depois, né? Quando nós fomos conversar aí. A instituição que vocês fazem parte está se preocupando, né, com a formação, por exemplo, para o docente relacionado à inteligência artificial? Porque os alunos estão dominando isso daqui, né? E o professor, será que está dominando? Dá para utilizar a favor da educação, sim, né? Dá para utilizar a favor do ganho em sala de aula, né? Mas, para isso, é necessário que a instituição esteja atenta, né? E se coloque ali à disposição de preparar os seus profissionais, né? O Freitas, ele reforça que a inteligência artificial, ela pode potencializar processos de aprendizagem, mas alerta para o risco de facilitar práticas como plágio e o uso de respostas prontas, né? Reduzindo a reflexão crítica dos alunos. Isso aqui é um ponto crucial. Em psicologia jurídica, tem um autor, salvo engano, é o Trindade, se eu não estou enganado, ele vai dizer que a psicologia é uma ferramenta importantíssima dentro do direito, que promove o quê? Uma reflexão crítica, né, e construtiva. A psicologia vai promover isso daí. Nós vamos criticar, nós vamos buscar construir dentro do direito, né? A psicologia leva isso para o direito, para uma nova forma de pensar o ser humano, o comportamento do ser humano, as suas ações, enfim. Tá? E a psicologia é para isso, né? Nós dizemos aqui no curso de psicologia, estou usando a psicologia porque é o curso ao qual eu faço parte, né? E nós falamos o seguinte, olha, são 5 anos, né, de desconstrução e reconstrução. Ou seja, eu preciso que... É necessário que os alunos eles saiam diferentes, né, de como eles entraram aqui na faculdade católica. Para isso, é necessário reflexão, uma reflexão crítica. Né? A inteligência artificial ela pode podar isso daí. E esse aluno sai da mesma forma como ele entrou. Essa é uma das preocupações dos nossos professores aqui. Né? E uma angústia relacionada à inteligência artificial. Tá. Só que para isso não adianta eu fugir da inteligência artificial. Eu preciso entender o que meu aluno está pensando, mais ou menos, ali, para que eu possa utilizar ela a favor da aprendizagem. Então, nesse contexto, a inteligência artificial tem gerado uma mudança na forma como os alunos se relacionam com o conhecimento. Muitos optam pelo caminho mais rápido, né, como eu disse anteriormente, o professor planeja 45 minutos de aula ali, numa atividade, elabora toda a metodologia, uma sala de aula invertida, daqui a pouco o aluno resolve em 15 minutos. Então, os alunos têm que demorar em sala de aula? Não, não é isso. Não é enrolar o aluno em sala de aula, não é ganhar tempo, não. Aquele tempo ele é necessário para promover reflexão, né? Promover interação, né? Enfim. Então, muitos optam por este caminho rápido, usam ferramentas digitais para resolver tarefas, em vez de desenvolver habilidades cognitivas profundas. Né? Então, hoje nós temos, na Católica, uma matriz por competência. Né? O nosso PPC, né, ele é pensado nas competências, e para isso é necessário desenvolver algumas habilidades. Né? Hoje nós não trabalhamos mais com nota, nós trabalhamos com conceito, e para isso é necessário competências e habilidades. É necessário também tempo de reflexão, né? E aí o uso da inteligência artificial, se não for, né, feito com cuidado, acaba que
tira do aluno essa possibilidade de reflexão, essa possibilidade de pensamento crítico, né? E isso gera no professor uma angústia. Ó, eu estou aqui, né, fazendo o que em sala de aula, se os alunos resolvem tudo lá no chat GPT? Isso contribui para o adoecimento também do professor. Tá. Nós temos também algumas exigências crescentes aí, né, e aí eu coloco a partir da experiência docente e de coordenação. Eu chego aqui como professor, vindo do Pará, e depois assumo a coordenação, e tenho percebido algumas questões, né? Dentre elas, lidar com alunos desmotivados ou ansiosos quanto ao futuro, né? Nós estamos lidando com uma geração extremamente ansiosa, muito, muito ansiosa mesmo, né? Eu, como tenho um cargo de gestão, acabo conversando com o aluno o tempo todo, eu tiro do meu aquela setinha, não fica azul para ninguém, não tem confirmação de leitura, porque senão não tenho paz, né? Porque eles mandam, olha, você visualizou, não me responde, né? Então, eles são extremamente ansiosos, né? Então, nós temos uma geração ansiosa, adoecida mesmo, né? Quanto ao futuro, né? Muitos em dúvida se vale a pena cursar o ensino superior, temos tantas incertezas do mercado, e eu falo isso na psicologia, porque foi dito durante muito tempo que seria a profissão do futuro, isso lá atrás, nós já chegamos nesse futuro que falaram lá atrás, que é o nosso presente. Então, seria uma profissão que não estaria dúvidas, está todo mundo em processo de adoecimento, né? Nós temos o Brasil como um dos países mais ansiosos, né, e que tem mais depressão no mundo, né? Mas ainda na psicologia, nós temos essas dificuldades, né? E aí, não sei nos outros cursos, como que os coordenadores mensuram, os professores percebem essa situação. Então, é uma exigência, né, algo que o professor acaba lidando em sala de aula, ser chamado, né, o professor ser chamado a oferecer acolhimento, escuta em situações que extrapolam a sala de aula, e isso pode ser professor que é da psicologia, professor que é do direito, professor que é da pedagogia, qualquer área, né? Hora ou outra, esse professor ele vai ser chamado a oferecer acolhimento, né, relacionado a questões pessoais, familiares, até espirituais, né? Então, são questões que chegam para o professor em sala de aula, né? E o que mais? Administrar o próprio desgaste emocional, né, diante da sobrecarga e das demandas da vida, né, enfim. Então, são questões que chegam para esse professor, que chegam para esse educador, que é um ser humano, né, e tem que lidar. Nós temos questões sociais, né, ou seja, perceber que o reflexo das desigualdades socioeconômicas no desempenho aí da permanência dos alunos afeta o desempenho da permanência dos alunos, né? Esses alunos que trabalham em tempo integral, têm dificuldades financeiras, e isso acaba gerando evasão. É uma realidade nossa aqui, uma realidade gritante. Acaba que a gente, né, tem que acionar, nós temos hoje o NUAD, que é o Núcleo de Acompanhamento ao Discente, para tentar acompanhar esse aluno e mantê-lo aqui, de alguma forma que seja, né, saudável para ele também. Então, mediar conflitos, promover convivência respeitosa dentro de uma comunidade acadêmica, plural, sem perder a identidade confessional. Isso aqui é algo nosso, né, aqui da Católica. Né? Não sei se tem mais alguma outra instituição confessional, ou se são todas confessionais. Então, nós temos aí esse desafio, e os professores acabam tendo esse desafio também, né, de promover, de mediar conflitos e promover essa convivência respeitosa. Nós, aqui na Católica, compartilhando com vocês a experiência daqui, nós temos basicamente dois cursos que são os cursos né, de frente da instituição, Psicologia e Direito. Psicologia, nós temos um pessoal, no senso comum, dito como um pessoal de mente aberta. Nós temos o curso de Direito, né, também pelo senso comum, e pelo local que nós estamos, um curso mais conservador. Então, hora ou outra, há um embate. E quando a gente vai fazer um evento em comum, nós temos que ter esses cuidados aí, entre direito e psicologia. Ou, né, vamos fazer um evento sobre o orgulho gay. Nós já fizemos em Araguaína, tivemos aqui na Católica, tivemos esse semestre. Foi esse semestre, não, semestre passado, né?
É claro, né, é uma instituição confessional. Como articular esse evento, mediar isso com os alunos e com a direção da instituição e falar sobre algo que ainda é polêmico, algo que ainda tem todo um tabu envolvido? Como falar sobre esse assunto, sendo que nós temos uma comunidade acadêmica plural, né, diversificada, sem perder a nossa identidade, que é confessional, sem perder, né, os valores da instituição, mas entendendo que, né, a psicologia ela é laica e precisa falar sobre tudo, né? Então, nós conseguimos fazer isso, foi muito bom, acho que foi uma das poucas instituições de ensino superior que tratou sobre o tema, né, sobre o orgulho gay, foi a Faculdade Católica, né? Nós falamos sobre pessoas dissidentes de gênero, mas se tratando, né, do orgulho gay. Então, tem todo aí um jogo de cintura. Então, nós, né, atuamos aí como elo entre a instituição, a família e a comunidade externa. E acaba que o professor está aí, negociando o tempo todo, né, para manter um lugar equilibrado, saudável, né? Outras questões, né, que acabam impactando, né, as questões institucionais e tecnológicas. Acaba que nós temos pressão por resultados, nós temos ENAD, né, avaliações externas como ENAD, nós temos a CPA, que ajuda a mensurar para preparar para o ENAD, nós temos aí índices de permanência, captação, e tudo isso aqui vai acarretar numa certa cobrança. Olha, professores, nós precisamos preparar os alunos para o ENAD, nós precisamos de uma boa nota no ENAD, se a nota no ENAD cai, complica para nós. Essa nota, ela sobe de 3 em 3 anos, se der tudo certo, mas ela pode cair a cada 3 anos. Então, são cobranças, né? Nós temos também a necessidade de inovar pedagogicamente, incorporando tecnologias digitais, né, agora a inteligência artificial, sem que ela substitua o pensamento crítico. Nós temos a necessidade de uma atualização constante, ou seja, o docente ele precisa estar sempre aprendendo, replanejando e se reinventando. Aqui na Faculdade Católica, de um semestre para o outro, nós precisamos mudar muitas coisas esse ano. Né? Esse ano foi um ano de mudanças, né? Mudanças necessárias. O avanço da inteligência artificial nos coloca numa situação de mudar é difícil, não mudar é perecer. Né? Então, isso esbarra para o professor. Como lidar com tudo isso, com tantas mudanças, e eu tendo que dar conta de um conteúdo, né? Eu estudei para isso daqui, não para inteligência artificial. A minha formação me preparou para essa situação. Aí vem a necessidade da atualização constante. Né? E aí vem, né, algo para nós refletirmos. Se nós temos um cenário de múltiplas exigências, de desinteresse dos alunos, como já foi dito até aqui, pressão institucional e pessoal também, né? Nós precisamos olhar para os efeitos disso sobre nós, professores, educadores. Quais os efeitos? Aonde isso pode esbarrar? Aí vem o sinal de alerta, né? Aí vem o burnout, né? E estresse crônico, que nem sempre nós sabemos o que é. Então, é reconhecido pelo OMS, né, um fenômeno ocupacional, uma síndrome, diretamente relacionado às condições do trabalho. Né? Durante muito tempo, foi conhecida como a síndrome do colarinho branco. Então, antigamente se dizia assim, né, a síndrome do colarinho branco. Bancário, advogados, professores, pessoas que lidam com pessoas, que lidam com problemas, acabam aí desenvolvendo em algum momento o burnout. Né? Então, nós temos dos sintomas, alguns sintomas, exaustão emocional, né? A pessoa, ela tem ali a sensação de não ter energia para nada, né? E aí, será que eu estou com preguiça? É preguiça? Aí vem a cobrança, né? Vem a cobrança, porque nós estamos numa sociedade tão acelerada, mesmo não estando em nenhum processo de adoecimento, no momento de descanso, você tira uma semana para descansar, pega uma semana de folga, você se cobra, porque você tem que estar produzindo o tempo todo. Né? Você não pode parar de produzir. E aí, quando você chega num estado de exaustão emocional e não consegue mais produzir como você produzia antes, né? Nem se quisesse, vem essa sensação, não tenho energia. Né? Será que isso é preguiça? O que é isso? Né? Isso mexe muito com o emocional da pessoa. Distanciamento afetivo da profissão, né? Vai se perdendo aí gradualmente a empatia, o entusiasmo, inclusive o contato com os alunos, né?
Então, a partir de um processo de adoecimento, vai tendo um distanciamento afetivo da profissão. Não quero mais saber da docência, não quero mais saber do direito, da psicologia, da pedagogia, seja lá qual for a sua área de atuação, né? Então, o burnout, ele vai causando isso. Vem a sensação de inutilidade, né? Ou seja, apesar do esforço, os resultados não correspondem às expectativas. Nossa, eu ralo, eu faço tanto e não consigo, né? Aí vem a sensação de ineficácia, né? De inutilidade mesmo. A pessoa olha e fala, olha, eu estou me sentindo inútil. Eu olho para o final, chega às 6 da tarde, eu olho, o que eu fiz hoje? Não fiz nada, né? Não fiz nada, não consegui fazer nada, e a pessoa acaba se sentindo muito mal. Então, nós temos um exemplo, né? Um professor, ele inicia o semestre motivado, eu coloquei semestre, mas 3 anos atrás ele estava motivado, 7 anos atrás, cheio de ideias, né? Mas aí vem sobrecargas, muitas tarefas, a necessidade de atualização constante, o mundo muda muito rápido, muda como nunca, né? Vem a indisciplina dos alunos, o desinteresse dos alunos, porque, olha só, no meu mestrado eu precisava ler 50 páginas no mínimo, para uma apresentação, e o professor chegava lá e ficava calado. Se você não estudou, não vai ter aula hoje, né? Na graduação, nós passamos aqui um artigo de 10 páginas para o aluno, e se eu não tiver um jogo de cintura, a aula não acontece, porque às vezes ele não consegue ler 10 páginas de um artigo. Isso é triste, né? Isso causa uma decepção nos professores. É nítida essa decepção, né? E aí nós temos esse professor cheio de ideias, né? Que tem toda uma idealização de como vai ser a profissão dele, ele, né, chega aí numa realidade em que há um desinteresse de alunos que não conseguem mais praticar a leitura, né? E aí ele se esgota, perde o prazer, perde o desejo, e aí vem a vontade de abandonar a carreira, né? E o burnout começa a se instalar, né? Nós temos ansiedade e depressão, que também está dentro lá do burnout, né? Entre os professores, a ansiedade, a depressão estão frequentemente ligadas ao desinteresse e à falta de engajamento dos alunos, ao clima emocional em sala de aula, né? O sentimento de estar falando sozinho, de falar para as paredes, né? Aí vem a ansiedade, né? Esse educador se vê diante de turmas desatentas, desmotivadas, né? E aí gera insegurança sobre ele. Será que é eu que não sou um bom professor, um bom educador, né? Pode vir a depressão também, né? Então, olha, eu perdi o propósito, não tem mais sentido, né? Não tem o retorno que eu gostaria da turma, dos alunos, da participação dos alunos, tá? E aí nós temos as psicossomáticas, né, as doenças, os problemas psicossomáticos. Então, na psicanálise, né, esse sintoma físico, ele pode ser entendido como uma formação inconsciente, né, uma forma do sujeito ele expressar os conflitos. Né? Quando eu não falo em palavras, o meu corpo vai falar, né? E aí nós temos, né, essa forma de sujeito expressar os seus conflitos internos que não foram elaborados pela via da palavra. Então, quando ele não encontra uma acolhida no contexto institucional, né, na universidade que ele trabalha, na instituição que ele trabalha, ele não encontra acolhimento, ele não encontra lugar para falar dessas angústias, né, o corpo, ele passa a falar por meio dos sintomas, né? Aí vem dores de cabeça, a tal da gastrite nervosa, hipertensão, queda da imunidade, tudo isso são sintomas psicossomáticos, né? E lá Freud já nos alertou há muito tempo, né? Que os sintomas, eles são substituídos de algo que não encontrou expressão na vida psíquica consciente, né? Ou seja, quando o professor ele silencia as suas angústias, né, ele fala, isso não muda mesmo, deixa eu guardar aqui para mim. Só que o corpo ele vai assumir a função de dar essa visibilidade a esse sofrimento, né? Nada escapa aí ao inconsciente, sempre sabe, né? Vem a desmotivação, né? Nós temos aí a desmotivação, ela aparece quando esse professor não encontra mais sentido em sua prática. O burnout causa isso, perder o sentido da sua prática, né? Então, na leitura psicanalítica, nós temos um desgaste narcísico, ou seja,
professor ele perde esse retorno simbólico que alimentava a sua identidade, a sua autoestima. Nós queremos um retorno, um feedback de preferência positivo daquilo que nós estamos fazendo, né? E aí nós temos esse esvaziamento, e aí a partir daí vem inutilidade, frustração, né? E aí pode levar, sim, ao abandono da carreira a longo prazo. E o que a NR1 tem a ver com isso daí? Ou seja, a norma regulamentadora, né? O que ela tem a ver, né? Ela determina que o empregador, né, no meu caso aqui, o padre Edson, né, o nosso diretor, que ele deve garantir condições seguras e saudáveis, incluindo aspectos psicossociais, né? Ou seja, quando eu falo de saúde mental, é uma responsabilidade do empregador, né? O que isso tem a ver com a educação? Né? Por que a NR1 é relevante dentro das instituições de ensino superior? Tá? Dentro do ensino superior, nós temos o burnout, estresse crônico, depressão, sintomas psicossomáticos e risco ocupacional. Então, a NR1, ela fundamenta essa responsabilidade das instituições de ensino superior, né, em criar o quê? Programas de apoio psicológico, de escuta, de valorização, né, e aí vem a psicologia dentro da NR1, né, para mapear os riscos psicossociais, né, a ansiedade, a desmotivação, a sobrecarga, né? Às vezes a direção ela está acelerada, ela quer que as coisas aconteçam. Olha, o mundo mudou e nós precisamos mudar. Só que às vezes a instituição está no ritmo que o corpo docente não está, né? Ou que talvez um curso está conseguindo caminhar naquele ritmo, outro curso, pela lógica do curso, não consegue caminhar naquele ritmo. Tá? Então, ter aí profissionais que tenham essa visão, que consigam, né, mapear, entender, opa, né, para cada situação, um manejo diferente, né? Então, promover ações de prevenção e cuidado, né, rodas de conversa. A partir dessas rodas de conversa, nós começamos a colocar para fora aquilo que nós sentimos e nos identificamos com o outro. Isso vai para uma elaboração, né? E ajuda a superar algumas situações. Grupos de apoio ao autocuidado institucional, né? Fortalecer o sentido do trabalho docente, prevenindo o abandono da carreira, né? No processo de depressão, por exemplo, nós buscamos, né, trazer coisas que façam sentido para o paciente, para ele retomar a vida dele. No processo de depressão, nós perdemos o sentido da vida, né? Então, mapear, fortalecer o sentido do trabalho, tá? E cuidar da saúde mental dos professores não é só escolha ética, mas também um direito garantido pela legislação trabalhista, né? E um campo essencial aí da psicologia. Possibilidades de cuidado, né? Então, autocuidado estimulado pela instituição de ensino superior, que você faz parte, né? Coisas simples, por exemplo, né? Pausas ativas, né? Incentivo a práticas de saúde e espiritualidade, como é o caso daqui, né? Alongamentos, momentos de oração, de reflexão, nada impositivo, né? Não é impositivo, né? Mas está ali, está à disposição das pessoas, dos colaboradores, dos professores, dos educadores. Apoio institucional real, né, programas de escuta, suporte, valorização docente, tudo que está lá na NR1 que ela prega. Gestão humanizada, né, ou seja, relação transparente e colaborativa entre coordenação, direção, professores, né, ambiente de cuidado, né, será que a instituição que eu faço parte tem espaço físico para descanso, para reflexão, ou é um ambiente que me causa estresse? Porque tem isso também. Não é só ter um espaço, é ter um espaço adequado, né? Missão confessional com diferencial, pensando nas instituições confessionais, né? Integração entre fé, ética e ensino, né? É algo essencial aí no cuidado humano, né? Tendo em vista a identidade institucional, tá? Então, se não cuidarmos da saúde mental dos educadores, nós, né, da nossa saúde, comprometemos não só a vida de quem ensina, mas a qualidade de quem aprende. Isso afeta os nossos acadêmicos. O adoecimento do professor é, em última instância, um adoecimento da própria educação, né? Então, acende um alerta aí sobre a temática, né? E vamos caminhando para o final.
O cuidado não pode ser apenas individual, até porque o adoecer, ele não é só individual, ele é coletivo, muitas vezes. Quando nós falamos em depressão, nem sempre ela é por uma questão genética, porque a depressão, ela pode ser genética, sim, mas é sempre, às vezes, ela vem do coletivo, tá? Quando eu falo em saúde mental, eu falo da coletividade, né? O coletivo influencia no meu estado emocional, né? Então, o cuidado ele não pode ser apenas individual, não vou responsabilizar o sujeito pelo seu estado emocional, né? Ele é um sujeito ativo no processo, né, de recuperação, sim, mas não posso, né, o cuidado não pode ser apenas individual. A instituição ela tem responsabilidade em criar condições para que o professor ensine com dignidade e saúde, né? Então, quando a instituição de ensino superior ela ampara seu educador, ela fortalece não só a vida de quem ensina, mas a qualidade de toda a formação oferecida aos alunos. Tá? Então, esses foram os pontos provocadores que eu estive às voltas aí, desde que o Fábio me fez o convite, e trazendo a minha própria experiência, as vivências, o que eu tenho observado, né, nesse tempo aí, no ensino superior. Ok? Fábio? Obrigado. Estou à disposição agora, viu? Para as perguntas. Ótimo, professor, ótimo, ótimo, Ageu. Assim, eu gostei demais, né, obrigado pelo compartilhar esse conhecimento conosco. Né. Eu acho que o mais bonito foi a questão da vivência, né, de perceber, assim, o seu lugar de fala, como né, a primeira aluno, depois como estudante, né, como especialista, agora como professor e depois como gestor de um curso. Eu acho que ter essa diversidade, né, faz toda a diferença da vivência, da experiência. Então, nós vamos abrir para as perguntas, e aí eu tenho uma pergunta aqui já engatilhada, mas eu quero ouvir o pessoal primeiro, e quero compartilhar para quem chegou depois, né, que nós somos da plataforma ECO, é uma plataforma que, inclusive, está na Faculdade Dom Orione, na fase de implementação, é uma plataforma de pesquisa ativa, e se você quiser ter essa plataforma na sua escola, por participar desse workshop, você pode fazer 3 stories, marcando a ECO, que nós vamos conceder 6 meses de uso gratuito da plataforma ECO na sua faculdade, no seu colégio, no seu ambiente escolar. É só fazer os 3 stories, marcar a ECO, que nós vamos, né, depois eu entro no particular e converso com vocês. Mas vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário para fazer para o professor, né, sobre todo o conteúdo que foi compartilhado, né, sobre esse cuidado que devemos ter com quem ensina? Acho muito importante. Cuidar de quem cuida e cuidar de quem ensina. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Professor, vamos lá, né? Suponhamos que algum dos nossos alunos que estão aqui, né, nossos companheiros, chegue na faculdade e fala assim: eita, nós estamos aqui num caminho que precisa dar um 380, 360, né? Na verdade, um 180, fazer uma curva, mudar de caminho, né? Mudar a rota. E aí, por onde começar? Né? Se algum dos, né, educadores que estão aqui, quais são os primeiros passos para transformar um ambiente tóxico em um ambiente, né, de qualidade de vida? Posso já, Fábio? Pode sim, pode sim. Enquanto o professor responde, caso alguém tenha mais alguma dúvida, já pode ir enviando aqui no chat que a gente já vai providenciando a pergunta, ok? Vamos lá. Primeiro, sua pergunta ela vem mais no sentido do clima organizacional, né? Do espaço, né? Voltado para o ensino superior, né? Entendo eu nesse sentido. Então, pensando em clima organizacional, em um ambiente tóxico, em um ambiente onde o saudável, a palavra saudável está longe dali, né? Mas o que está acontecendo neste ambiente, né? O que contribui para que esse ambiente seja tóxico, né? A partir de que essas pessoas direcionam as suas reclamações, né?
porque eu tenho que ter muito cuidado. Lembrando que a responsabilidade quanto ao ambiente harmonioso, saudável, é do empregador, né? E se eu tenho esse ambiente tóxico, ele revela o quê? Ele revela o assédio. De repente, pode ser um assédio moral. Em que nível, né? Como que ele acontece? De baixo para cima? De baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo é, né, hierarquicamente falando, do chefe para os seus subordinados. De baixo para cima é dos subordinados até o chefe, né? Então, se eu percebo um indício de um assédio, né? Quando eu falo em ambiente tóxico, eu falo, de repente, em brincadeiras, né, que venha a ferir a subjetividade do outro, brincadeiras que não são brincadeiras, às vezes eu falo em uma homofobia, às vezes eu estou pontuando o racismo, e muito boa sua pergunta, Fábio, porque isso permeia os ambientes, os espaços, viu? O racismo recreativo, né, onde alguém se sente ofendido a partir de uma brincadeira que para o outro foi uma brincadeira, né? Mas aquilo foi um racismo porque o racismo, ele está nas brincadeiras, as pessoas acham que é brincadeira, assim como a homofobia, né? Lembrando, né, tocando nessa pauta do racismo, ele pode ser recreativo, nas brincadeiras, ele é estrutural, né? E aí, aquele ambiente se torna um ambiente extremamente adoecedor. Né? E aí vem a parte do clima organizacional da empresa. Às vezes o 360 que essa empresa precisa é de alguém que tem esse olhar afinado para perceber, isso não é brincadeira. Precisamos, né, convocar esses profissionais, reunir com esses profissionais, olha, teremos um momento de formação aqui, né? Porque até então, de repente, esses profissionais não se tocam que a brincadeira que ele teve com o colega foi um ato racista, que feriu a subjetividade do colega, o colega, de repente, nem sabe o que é um racismo, mas sentiu a sua subjetividade ferida, né? Nem sabe que aquilo é uma homofobia, mas se sentiu ferido, se sentiu ofendido, né? Então, esse olhar atento, né, desse profissional que esteja ali atento para essas questões de clima organizacional, né, e que tenha uma ação de imediata. Opa, isso aqui a gente não brinca com isso aqui não fica para depois, que a gente resolve o quanto antes, né, seja no contexto dos profissionais, seja no contexto dos acadêmicos, ok? Ok, ótimo, ótimo. Né, eu vejo assim, é importante também a gente perceber, né, que nós temos que ser agentes de transformação. Porque é o seguinte, é muito fácil a gente passar para o outro, né, aquilo que está nos incomodando sem ser o agente transformador. Então, hoje mesmo eu participei de uma discussão, de uma situação onde uma pessoa expôs, fez uma partilha, e em seguida ele falou assim, gente, me desculpa por ter falado isso, mas é que é a minha opinião, não quis causar discórdia. Eu falei, calma, irmão, você está num ambiente seguro, né? Aqui não há nada que não possa ser falado. Ou seja, você está num ambiente seguro, pode se expressar, pode se expor. Né? Então, eu acho que é importante que nós também tenhamos essa consciência de fazer, de ser protagonista dessa mudança também. Né? Se a faculdade ou a escola não é assim, mas o que eu posso fazer? Posso ajudar, às vezes, promover um workshop, posso ajudar, dar uma sugestão para a coordenação, enfim, fazer, né, não passar a bola para o outro, né, mas ser protagonista. Porque se você está ali, é porque você acredita naquele ambiente que você está. Meu professor Ageu, por exemplo, ele está na faculdade do Orione, ele poderia estar em outras faculdades, em outros lugares, ou ter aberto um escritório para ele, nem um consultório. Não, mas ele escolheu estar ali porque ele acredita estar ali. Então, à medida que você acredita, você é protagonista. E essa é a segunda pergunta, né? Como deixar de ser coadjuvante para ser protagonista? Não só na própria vida, como também, né, no dia a dia, com esse tema tão importante. Na instituição, como poder ali colocar, dar tônica à voz, poder falar, né, com liberdade de coração, assim. E aí, aproveitando a tua pergunta, já vou emendar na da Meiriane, eu respondo as duas. Pode ser, Fábio? Pode ser, sim.
tá? Para além dessa questão da importância, né, de não ser um mero coadjuvante, a Meriane vem e pergunta como você percebe a importância da saúde mental no exercício da docência e quais estratégias considera fundamentais para preservá-la no cotidiano escolar, né? Eu acho que se completam aí as perguntas. Olha só, nós temos uma responsabilidade social, né, para início de conversa. Na minha profissão, nós temos um código de ética, que se eu for omisso mediante algumas situações, eu estou infringindo esse código de ética. Né? Enquanto psicólogo, se eu sou omisso a um assédio, se eu sou omisso a um ato de racismo, se eu sou omisso a um ato de homofobia, de intolerância religiosa, eu tenho aí algo a me acertar com a minha profissão, com o meu conselho, né? Mas, para além do meu campo de atuação, eu tenho um compromisso social, né? Um compromisso ético e pessoal, né? Então, se eu não me posiciono, se eu não coloco ali, eticamente falando, o que é saudável, né, e deixo passar atitudes que vão prejudicar o outro e os outros, ou a um grupo, né, eu estou sendo omisso e estou sendo antiético, né? Então, quando o assunto é saúde mental, nós temos vários atravessamentos, né? A importância da saúde mental no exercício da docência. Nós temos vários adoecimentos. Porque se eu não dou a devida importância para a saúde mental no exercício da docência, eu automaticamente não dou a devida importância para o teor da aprendizagem que vai resultar aí a partir desses docentes. Né? Nós somos a ponte entre o conhecimento e o acadêmico, de certa forma. Né? Estamos ali para mediar o conhecimento. Tá? E se eu não me preocupo com os meus professores que estão lá na linha de frente com os alunos, né, será que eu estou preocupado com a qualidade desse ensino? Né? Eu estou preocupado com os profissionais que eu estou formando enquanto instituição, tá? Então, para que o conhecimento ele chegue no seu destino final, né, que ele chegue lá nos acadêmicos, nos alunos, né, é interessante que esse mediador, que esse educador, que esse professor, ele esteja tendo a devida atenção. Né? Saúde mental, como foi dito na apresentação, né, vem a NR1 para ressaltar isso, olha, a responsabilidade legal do empregador. Se está faltando isso daí, a gente liga aí o botãozinho de alerta. Né? Fábio, espero ter respondido as duas perguntas. Posso pular aqui para a do Jefferson? Como que a gente segue aí? Você vai mediando aí as Não, pode perguntas? ser, sim, pode ser. Eu acho ótimo, gente, vocês perguntarem, é isso mesmo, a ideia é essa, né? É como eu coloquei aqui no chat, não é todo dia que a gente tem um especialista à nossa disposição, não. Né? Então, vamos lá, vamos aproveitar e perguntar mesmo. Então, pode, sim, por favor, responder a do Jefferson e a do Felipe também, que tem uma dúvida aqui né, sobre a questão trabalho professor de rede, está falando sobre a questão de saúde, né, municipal, mas, enfim, à vontade. Sim, Jefferson e Felipe, no caso, né? Isso. Meriane, espero ter te respondido. Né? Se vocês quiserem ligar o microfone, levanta a mão, a gente conversa também. Tá? Sim, sim, e isso que eu ia falar. Também fica à vontade para perguntar por microfone, né? É mais humanizado, né? Sim, sim. Olha só, Jefferson, qual a importância da escuta? Ainda na apresentação, falando sobre as estratégias, né, as possibilidades aí, as possibilidades de cuidado que a instituição ela pode ofertar para o seu colaborador, está aí sim um espaço de acolhida, né, um espaço de escuta. Por quê? Né, quando eu sou escutado, né, eu me sinto acolhido e validado. Por que as pessoas vão no psicólogo? Elas podem conversar com muitas outras pessoas. Por que no psicólogo? Né? Por que vai lá no Ageu? Ô, Ageu, eu quero marcar um horário, né? Eu quero te pagar para, né, te contar um sofrimento meu. Por que ela não conta de graça lá para o amigo, para a amiga, para o pai, para a mãe, né? Para o namorado? Porque ela não encontra naquele destino, né, naquela pessoa que está ali, acessível a ela, acolhida. Não é porque é meu amigo que eu me sinto acolhido com um determinado assunto, tá? Então, a importância dessa escuta, dessa acolhida, é a possibilidade de validar o que aquele educador traz, tá? Opa, professor, realmente, essa sua angústia, ela tem fundamento,
A sua angústia, ela é válida, ela é verdadeira, ela é legítima, não é bobeira da sua cabeça, não, não. Não. Então, assim, o educador no ensino superior, bem como nas escolas regulares, né, no ensino fundamental, no ensino médio, eles estão o tempo todo, né, colocando em xeque a sua capacidade, porque tem do outro lado várias pessoas que parecem mensurar se o professor ele realmente é qualificado ou não. Em algum momento isso vai tocar nesse sujeito, nesse ser humano, num momento de fragilidade. Ele, opa, realmente, eu acho que eu não sou tão bom assim. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na profissão certa? Né? Então, esse lugar da docência, o lugar do ensino, ele é um lugar extremamente delicado, né? Nos coloca em confronto o tempo todo com a nossa própria competência, né? O Felipe está dizendo que é lá do Sergipe, interior do Sergipe, que bacana, né, Felipe? Eu estou aqui no norte do Tocantins, no norte do Brasil, né? Então, olha só, Felipe, muito bem, né? Você disse que pensa aí em fazer ou desenvolver um trabalho sobre saúde mental do professor da rede, né? Ele tem um norte aí por onde começar. Vai em frente, né? Seja pioneiro, né? Abra caminhos aí. Se eu não estou enganado, em 2022, a Secretaria Municipal de Araguaína não tinha apoio psicológico para os servidores da saúde, né? Então, conheci uma pessoa engajada politicamente e sentamos. Por que não pensar? Ela trabalhava, era superintendente da escola de saúde pública aqui da cidade. Ela, Gil, você já parou para pensar que nós não temos ninguém para cuidar dos nossos profissionais, que cuida de tantas outras pessoas? Eu, sim, né? Mas por que não tem? A gente não faz nada de diferente para ter, a gente está aqui só falando que não tem, bora fazer alguma coisa diferente, né? Então, nós fizemos um projeto, esse projeto foi aprovado, né? A gestão municipal aqui da cidade aprovou esse projeto, e hoje nós temos um NAP, né? Um núcleo de apoio psicológico, né? Então, tem lá profissionais capacitados, né? E tendo um núcleo de apoio psicológico para esses profissionais que cuidam, né? Aí você está falando da Secretaria da Educação, da Saúde, perdão, da Secretaria da Saúde, nós estamos falando de educação, sim, sim, nós podemos pensar isso na Secretaria de Educação de municípios, de estado, nós podemos pensar no núcleo de apoio psicológico dentro das instituições, porque de repente tem instituição que não tem um núcleo de apoio psicológico para os seus profissionais, né? Então, falamos tanto sobre isso no Setembro Amarelo, depois a gente esquece, né? Olha, lá vocês têm na educação NAP, inclusive faço parte. Muito bem, Felipe, fico muito feliz, né? Que bom, que bom. Né? Não é só no setembro, né? É algo contínuo aí, que é necessário, né? O sofrimento, ele continua na nossa vida, enquanto vida nós tivermos, né? Ele faz parte. Agora, como nós administramos, né, essas vivências, essas situações aí, já é outra história. Professor, eu achei excelente você falar da questão da confiança, né? Porque sem confiança não há partilha, né? Você pode estar, é aquela situação, né? Às vezes você está se sentindo sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas, né? Porque você não tem a confiança para partilhar. E aí eu quero entender, assim, na sua opinião, como que é essa questão da partilha via ferramentas, né, de tecnologia. Hoje, por exemplo, nós estamos num evento online com pessoas do Brasil inteiro utilizando tecnologia, e essa tecnologia está sendo utilizada a nosso favor. Então, nós temos a graça de eu poder ouvir a sua experiência, né, eu aqui em Minas, em Sergipe e tantas outras cidades representadas. Como utilizar a tecnologia de forma positiva para o dia a dia da escola? Olha só, Fábio, você traz um exemplo perfeito, né? Nós temos aqui um grupo de pessoas, né? Nós temos aqui 16 pessoas, já temos um grupo, e o próprio Meet passa a ser uma ferramenta de reunião, né? Ou de reuniões, onde nós temos um espaço para um grupo, né? Um espaço onde a ética é muito bem-vinda, e eu posso tornar esse espaço, a depender da logística desses profissionais, né, dos horários, né, sempre os horários batem, levando para a instituição, né, nós temos professores que trabalham em horários diferentes, mas eu gostaria de ter um grupo, né, com uma mediação, com um profissional da saúde mental, por exemplo, que mediasse esse grupo, onde todos vão falar,
onde todos vão colocar ali, né, pelo menos uma vez por mês, né, as suas dificuldades, as suas angústias que estão tendo dentro desse espaço de educação, e a partir dali, né, buscar uma elaboração daquele sofrimento. Eu falo em elaboração na perspectiva da psicanálise, né? Ou seja, eu tenho uma dor, eu tenho uma angústia, eu tenho, né, alguma insegurança voltada ao ensino superior, e eu tenho a possibilidade, né, de um Google Meet viabilizar a elaboração em grupo. Olha que bacana, né? Então, essas ferramentas, elas podem ser utilizadas a favor, né, da educação, da saúde mental do educador, né? Já que estamos falando de avanço tecnológico, né, nesse momento, nós precisamos falar também dos benefícios desses avanços tecnológicos, né? Então, eu tenho aqui a possibilidade de reunir com colegas e conversar entre eles. Olha, você percebeu que naquela turma é bem complicado trabalhar uma sala de aula invertida, né? Percebi, mas olha só, essa outra metodologia, ela é mais aceita. Aí vem a troca, vem a partilha, né? Mas isso se resolve na sala dos professores, nem sempre. Às vezes o professor chega lá já, meu Deus, eu tenho que lançar a aula que eu não lancei, eu tenho que lançar a nota que eu não lancei, e acaba que nem sempre a sala dos professores, ela é, de fato, um lugar de interação, e tem assuntos que não vão, né, acontecer ali pelo elo da confiança, porque tem professores de um outro curso que eles não conhecem, né? Mas sim, acaba que a tecnologia ela pode ser utilizada a favor, né? O Google Meet pode ser uma ferramenta, né, muito boa aí dentro desse cuidado, ok? Eu quero, assim, já encaminhando já por fim, né, dar um testemunho, né, um depoimento. Certa vez, eu conversei com uma amiga, a Gerlaine Rosa, era psicóloga, e aí ela, naquela época, ela era antes da internet, antes da internet, desculpa, antes da pandemia, e ela não atendia online, né? Então, era algo que não era comum. Aí eu falei, ô, Gerlaine, mas eu confio em você, eu estou morando em outro estado, não estou morando em Minas, não, e eu quero ser atendido por você. Vamos fazer a experiência? Vamos, Fábio, vamos sim. Eu sempre tive essa característica de ser meio desbravador. E aí ela foi me atendeu durante algum tempo online, e eu fui o primeiro de muitos, né? Hoje a Gerlaine, ela atende vários clientes online, e interessantíssimo que ela atende, inclusive, religiosas que estão na clausura no mosteiro. Então, assim, a gente não sabe o potencial que nós temos, né, enquanto de saúde mental, onde que a gente pode chegar com o nosso sim, né? Aquilo que a gente pode desencadear no outro, e em iniciativas, e é por isso que nós estamos aqui. Então, assim, vale a pena, né, a gente fazer a diferença, né, e investir naquilo que Deus colocou na gente, os dons que a gente tem, na profissão que a gente tem, no lugar que a gente está, né, porque mesmo naquele lugar hoje, pela tecnologia, a gente consegue alcançar muito mais do que a gente imaginava. E aí eu já peço, então, né, se tenha mais alguém que já quer fazer alguma pergunta, uma última pergunta, e já peço também as palavras finais do professor, né, já agradecendo já por essa partida. Fábio, eu acho que acabaram-se as perguntas aqui. O Jefferson, lá do Ceará, Barroquinha, Ceará, né? Que bacana, né? E essa possibilidade, Fábio, de reunir pessoas de diferentes localidades e regiões do nosso país, né? Muito bom, muito bacana. E parabéns pela iniciativa, viu? Ótimo. Não, Obrigado, viu? não Então, mais... Agil, muito obrigado, então, pela sua partilha. Eu conheci o Ageu pela internet, quero muito tomar um café com ele, falei isso com ele no dia que a gente conheceu. Né? O Giovanni, que é o CEO, ele foi, né, já na cidade de Araguaína, e eu quero ir também, mas eu quero agradecer demais você que também que esteve aqui conosco, né? Vamos continuar conversando, tem aí o grupo, né, no WhatsApp,
né? Vamos trocar mais ideias. Dia 9, nós teremos o segundo ECOA, né? Vou até compartilhar aqui a tela também, que vai ser com também professor, ele chama Carlos Ferrara, só um minuto. Então, o tema vai ser Gestão Inteligente e Estratégias de Engajamento, com o professor Carlos Ferrara Júnior, ele é gestor em Educação Superior, pós-doutor em Educação, especialista em Educação da Saúde. E vai ser um momento muito bom, vai ser numa quinta-feira, né, dia 9 de outubro. Então, esteja presente, né, ao professor Argeu, meu muito obrigado, à Faculdade do Orione, né, vocês têm já a plataforma Eco em implementação, a Adriana está junto com o Ramiro aqui do nosso time, né, aproveite o máximo para essa plataforma aí na faculdade, né, e todos vocês que quiserem ter a plataforma Eco, 3 stories no Instagram, e eu também vou entrar em contato com vocês em particular para que a gente possa conversar. Ok? Gente, então, meu muito obrigado, até mais, e uma boa tarde para vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Com Deus.